impotência sexual, dificuldade para ter ou manter uma ereção para uma atividade sexual satisfatória que atinge aí aproximadamente 50% dos homens com mais de 40 anos em maior ou menor grau. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, um tema aí polêmico e a informação é a maior aliada. Comigo aqui no estúdio, o urologista Luiz Mauro Nascimento. Bom dia, seja muito bem-vindo. Um assunto polêmico, um assunto melindroso, muita gente não gosta de tocar nesse assunto, mas é importante para esclarecer e resolver, não é, doutor Luiz? Sem dúvida. Esse assunto da disfunção erétil, que é o termo que a gente usa hoje, que o termo de impotência dá uma ideia de impotência para a vida, para as coisas, e não é bem assim. É apenas um problema de saúde que, obviamente, precisa ser abordado, Então, a disfunção erétil realmente atinge acima de 50 anos, provavelmente 50%, 60% das pessoas, em todo grau, desde aquela pessoa que não tenha ereção nenhuma, até aquela pessoa que tem dificuldades, ou para ter ou para manter ereção. Acredito que é um problema que deve ser visto de uma maneira mais abrangente, não só simplesmente o sujeito, se ele consegue ter um desempenho de ter uma, duas, três relações, mas sim na qualidade que ele tem essa atividade sexual. O que é impotência sexual? A impotência sexual, como eu disse no início, a disfunção erétil é a dificuldade ou em você ter ereção, em obter ereção, ou você manter ereção durante a atividade sexual. Essa seria a definição da disfunção erétil em todas as relações que você for ter. Porque se você tem uma dificuldade eventual, todo homem passa por isso e é natural que isso ocorra. Agora, depende muito do ambiente que você está, com quem que você está, que situação que você está vivendo. Agora, quando essa dificuldade ela é permanente, ou seja, todas as vezes que você vai ter uma atividade sexual, a dificuldade aparece, então você está tendo uma disfunção erétil. No contexto social, a preocupação é essa, Se eu tive uma vez ou se eu tenho sempre, o que fazer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? As pessoas que passam por esse problema, deveriam procurar um especialista, um urologista, ou quem trabalha com sexualidade, porque tem muita coisa a ser feita e muita coisa a ser discutida dentro desse contexto da disfunção erétil, O uso de remédio pode causar a impotência sexual de alguns remédios, doutor Luiz? Pode. Você tem alguns antipertensivos, principalmente os mais antigos, eles podem causar alguma dificuldade de ereção, alguns antidepressivos, enfim, são medicações que realmente podem interferir, mas não é o que a gente vê mais, O que a gente vê mais é falta de informação, não ter um relacionamento adequado, não ter uma vida saudável, exagero no álcool, exagero no fumo, Vida sedentária. Vida sedentária, essas coisas todas é que vão contribuindo para que o indivíduo tenha mais dificuldade para ter a ereção, Porque se a gente fosse imputar isso tudo somente à medicação, estava fácil da gente resolver, Estava muito mais tranquilo. E, na realidade não é todo um contexto em que você vê essa pessoa que está dizendo, o telespectador dizendo que, quer dizer, ele fez uma mistura entre medicações, que eu não sei qual que ele usa, com problema de próstata. Que realmente a cirurgia de próstata para o câncer de próstata pode levar a uma disfunção erétil grave, E a idade influencia bastante na questão da impotência sexual? Então, a questão da idade é o seguinte, a partir de uma determinada idade, em torno de 50 anos mais ou menos, o hormônio masculino, a testosterona, começa a diminuir a produção dele mais ou menos 1% ao ano. Bem diferente da mulher, que na menopausa zera o hormônio, Então, com essa perda do hormônio, pode haver algum comprometimento da função sexual, da função erétil. Diminuir um pouco o libido, ter alguma dificuldade de ereção. Mas não é tão determinante. Olha, o sujeito com 60, 70 anos vai ter problema com a sua ereção. Depende muito da história de vida do indivíduo, como é que é a condição de saúde dele, outras doenças que ele pode estar tendo naquela época, por exemplo, pressão alta, diabetes, enfim. Todo o contexto que ele vive, uma série de fatores. Todo o contexto que ele vive tem que ser considerado. Como é que essa pessoa viveu a vida sexual dele até aí, se foi uma vida boa, se foi uma vida muito restritiva, enfim, todos esses fatores interferem na qualidade da atividade sexual que ele vai ter aos seus 60, 70 anos. E uma coisa que eu percebo que é bastante importante, as pessoas nessa faixa etária de 60, 70 anos, a primeira coisa que eles falam pra gente é assim, mas a minha ereção não é como era antes. E será que ele, como indivíduo, é como era antes? Jamais, Com certeza também não. Então, o corpo da gente envelhece. Envelhece e cada idade tem o seu medo e o seu prazer.
Então, as pessoas deviam procurar entender que, às vezes, com 70 anos, você não vai ter o desempenho que você tinha com 30, mas talvez você vai ter uma qualidade de relacionamento com uma outra pessoa que é muito melhor do que você ter 3, 4 relações sexuais, como você tem quando você é mais jovem. Então, é uma questão de entender isso. Agora, como nós dissemos no início, é mais frequente você achar dificuldade de ereção conforme a idade vai avançando. Mas principalmente em função de remédios que se usa, doenças, comorbidades que a pessoa tem também. Agora, do ponto de vista assim, de hábitos, olha, o que ajuda muito é exercício físico aeróbico, manter a atividade física aeróbica, cuidado com o álcool, porque ele, ao longo do tempo, em abuso, esse vai te dar problema mesmo. Cuidado com o diabetes também, ao final cronicamente, ele pode levar a disfunção erétil grave, grave mesmo, mas esse é o diabetes crônico, que está há muitos anos de descontrole, né? Então, eu acredito assim, é muito mais uma vida saudável, ter uma vida emocionalmente boa, uma alimentação legal e fazer exercício físico. Eu acho que isso é que vai te manter uma vida sexual mais saudável. Cuidado. Muito obrigada pela presença. Tive o prazer de conversar com o urologista Dr. Luiz Nascimento aqui no Manhã Total. Informações importantíssimas e pauta sempre bem-vinda aqui no Manhã Total, porque dúvida não falta, não viu? Falta. Muito obrigado. Viu? Um ótimo dia para o senhor. Para vocês também. Muito obrigada, viu?